João, informação para a audiência. João. A Procuradoria-Geral da República defendeu em manifestação ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o youtuber Alan dos Santos. O caso se refere a uma publicação dele no qual ele atribui um print de uma mensagem a uma jornalista. A Procuradoria considerou que a mensagem é falsa. O posicionamento da PGR ocorre no âmbito de um pedido de investigação feito por advogados da jornalista Juliana Dal Piva ao Supremo. Piva relatou à Corte que Santos fez publicações nas redes que foram manipuladas com supostos diálogos em nome dela. Nas mensagens, ela confessaria que há um plano do ministro Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. As mensagens são falsas e teriam sido forjadas. Agora, a PGR quer que a Polícia Federal investigue se há uma atuação coordenada com o fim de difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no STF. No parecer, o procurador-geral, Paulo Gonet, também defendeu o bloqueio de 2 contas de Alan dos Santos nas redes sociais. O caso tramita no Supremo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Cláudio. É mais uma situação em que todos nós temos informações sobre a decisão parcial, eu digo até rancorosa, vingativa, de uma posição de membro da Suprema Corte em querendo ferrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não é algo que ocorre apenas no Brasil. Quando falam dos tais globalistas, falam de poderosíssimas estruturas econômicas que resolveram pautar a política global, do mesmo jeito que alguém pauta a política municipal, a política estadual, a política nacional. Grandes organizações que investem bilhões em propaganda, bilhões em tudo, resolveram controlar a economia mundial e a política mundial e abriram brechas. Sabemos que o Brasil está no mesmo caminho e repórter que fala sobre isso é perseguido, censurado, atacado e bobear preso. O Brasil faz parte de um sistema de ditadura. Infelizmente, é horrível ter que falar que a gente vê reportagens expondo o ministro da Suprema Corte se manifestando e confirmando que a reportagem fala é verdade. Essa questão do caso de Roma, que a gente acabou de citar agora há pouco, quando o relatório do delegado da Polícia Federal falou do arquivamento por falta de qualquer objeto, saiu na mídia. Tiram o advogado, tiram o delegado e colocam outro no lugar? Saiu na mídia. O ministro Alexandre de Moraes ficou descontente com o relatório. Aí tiram o delegado, põe outro, o outro muda a situação. O procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público Federal, indicado e posicionado com apoio do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, em reuniões que foram divulgadas pela mídia, ele pega e faz a denúncia. Gente, é escancarado o processo da ditadura, da manipulação, da desobediência da Constituição. Nós não podemos deixar de falar isso, nós não podemos deixar de nos manifestar sobre isso. Temos que exigir e pedir liberdade de opinião e de imprensa. E, esse é um outro caso, de imprensa. Perseguem jornalistas, demitem jornalistas, processam jornalistas e, como a gente sabe muito bem em Bauru, né, Alexandre Pitoli, pagam hackers muito dinheiro para fuçar a vida de jornalistas, para tentar chantagear e tentar fazer ele ficar quieto. O jogo da política é muito sujo e pesado, mas a liberdade de expressão é a melhor limpeza para enfrentar isso. Por falar em limpeza, Teresa's Cleaning Services. Teresa's Cleaning Services. Está em Maryland, dos Estados Unidos, e mandou um superchat para a gente. Teresa, obrigado, querida, pelo seu carinho e pelo superchat, viu? Obrigado. Olha, é importante a gente também lembrar o papel do Gonet nisso, hein? Exatamente. O Procurador-Geral da República lá atrás, é o chefe do Ministério Público hoje. Lá atrás, quando a gente viu essa triangulação acontecendo, o alerta foi dado aqui na Auriverde, hein? Lewandowski, que é da turma, Supremo Tribunal Federal, aposentado, comandando a Polícia Federal, ministro da Justiça e Segurança Pública, certo? Certo. Aí o Gilmar Mendes indica Gonet. Duas coisas. O Gilmar Mendes, que era sócio do Gonet numa empresa que é uma de educação, e o Gonet, que estava lá no Tribunal Superior Eleitoral e era um dos caras que estava alinhado com o Alexandre de Moraes. Perceba, é uma triangulação
né, de um ataque que está Estão disposto rodando a fazer cadeiras de um grupo que controla o país. Eles são o grupo que controla o país. É mais ou menos assim. Entendo eu numa análise. Isso é uma análise. Imagine você, nós tínhamos no governo do presidente Bolsonaro um cidadão que judicializou o legislativo e também o executivo. Por exemplo, lembra quando a gente teve um corte de PIS/COFINS, salvo engano, não me lembro, para zerar, não me lembro qual produto. Não foi combustível. Não me lembro agora. Mas era uma ação do presidente Bolsonaro e de Paulo Guedes que beneficiava o consumidor, o cidadão comum, aumentaria o giro de grana, aquela coisa toda do liberalismo. Que o Paulo Guedes é professor nisso. Opa, isso é popular demais, isso é muito bom, o povo vai apoiar. Como é que eu faço para ferrar? Como é que eu faço para ferrar essa ação do presidente Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é boa para ele? Pô, o Congresso não tem força, porque vem via MP, medida provisória, não tem o que fazer. Eu pego e judicializo. Eles entenderam o caminho. Tanto é que para o Cláudio eu sempre perguntei, quem é marionete de quem? Isso. Né? Quem é marionete de quem? Randolph Rodrigues é marionete do Supremo ou o Supremo é marionete do Randolph? Na verdade, eles estavam batendo bola juntos, como batem bola hoje o Executivo e o Judiciário, que é terrível para o Brasil, anulando a importância do Legislativo. Quer ver como anulou a importância do Legislativo? Cadê o Randolph? Está anulado. Sumiu. Sumiu. É o líder, né? Líder no Senado. Faz parte do acordo agora. Fica quieto, que a gente já está mandando. Não precisamos. Não precisamos de você mais. Precisávamos de você para atrapalhar o Bolsonaro. É essa a situação. Então, judicializando, né, as questões e as decisões do Executivo do Bolsonaro e do Legislativo hoje, por exemplo, tratando de aborto, tratando de droga e tratando dessas pautas que deveriam ser única e exclusivamente pautas discutidas pelo Congresso, a gente percebe que nós temos hoje uma triangulação perigosíssima no Brasil. Por quê? Imagine você, não sei quem é marionete de quem, mas uma ligação de um para o outro assim. Não era bom investigar esse cara, não, hein? Vamos botar medo nele. Atrapalhar. O que você acha da gente dar uma ferrada no cara ali, hein? A gente pode dar uma atrapalhada. Né? Pode ser. Tá, mas aí a gente vai precisar lá. Não, eu peço aqui. Amigo. Eu peço aqui, eu concedo ali. A gente vai ali. Aqui a polícia do Lula está à disposição dele. Não, fica tranquilo. Não, tá, mas aí vai precisar denunciar o cara, hein? Não, a gente denuncia. Ô, brother. Né? Então, perceba, é uma triangulação extremamente perigosa, porque há relação e não dá para dizer que não há. Esse sol não dá para esconder. Porque um cara sai do Supremo e vai para o Ministério, o cara era sócio de um cara do Supremo e vai para a PGR. Então, não dá para esconder, Cláudio. O cara era ministro da Justiça, vai para o Supremo. E o que sobe o morro. Exato, bem lembrado, bem lembrado. Lembrando o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, em entrevista para o jornal O Globo, ele uma vez expôs que quando ocorreram os eventos de 8 de janeiro, ele disse que o Bessias telefonou para ele, que o Lula conversou com ele, o Dino conversou com ele, e ele falou que teriam que entrar com um pedido através desse jeito para o Supremo decidir. É exatamente isso que nós estamos conversando. Eles conversam, articulam quem pede o quê, quem concede o quê, como pedir, como conceder. E o Alexandre de Moraes falou isso na entrevista para o jornal o Globo, dizendo: eu não mandei nada, pediram para mim e eu, como Supremo, decidi. Então, mas como é que ele decidiu? Como é que eles pediram? Porque em telefonemas o Lula, o Bessias, o Dino conversavam com ele o que fazer. E ele falava, faz assim. Então, por que eles anularam várias coisas da Lava Jato? Porque eles alegaram que havia uma troca de mensagens, que a gente chama de republicanas, honestas, entre o procurador Dallagnol e membros da equipe com o juiz. O que ocorre em todas as comarcas do Brasil inteiro e ocorre no Supremo. Só que quando o Supremo quer, ele anula processos, manda todos os traficantes, bandidos ficar solto e livre, mas eles praticam a atuação político-partidária, política e detalhe, hein? Nós estamos falando de quê, Alexandre Pittoni? Gonê, membros do Supremo, Lewandowski como ministro. Qual deles foi eleito para o cargo? Ninguém.
E todos estão A atropelando... não ser o Flávio Dino como senador, né, e depois... Mas não foi eleito para ser ministro. Sim. Entende? Então, eles rasgam a democracia. Eles praticam o verdadeiro atentado ao Estado democrático de direito. E é isso que a gente tem que manter esse discurso, esse diálogo, essa exposição, porque a sociedade não vai ceder. A democracia do Brasil não vai se tornar uma ditadura. Nós vamos enfrentar isso daí dentro do que é legal, lícito e correto, na liberdade de opinião, de associação e atuação. Nós vamos enfrentar essa tentativa de ditadura no Brasil. Eles não vão vencer a democracia brasileira. Nós vamos derrotá-los. Pingou, pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Deixa eu agradecer uma mensagem que chegou aqui agora. Eu não gosto quando não tem o nome, mas tudo bem. FMBBMG, tá o perfil. Pitori, desculpe aí, porém a experiência me chama, ouve quem quer. Nessa condição de ficar pingando informações do hacker, quando é merda, é bom expor tudo de uma vez, pois o mal pode lhe atingir. Concordo. Agora, eu também preciso entender o seguinte: o que nós trouxemos na última terça-feira aqui, com o hacker Patrick Brito, e que muita gente não entendeu inicialmente, salvo engano, já tem gente que foi afastada. Eu vou tentar entender o que está acontecendo. É cedo, porque é gente muito grande, que a gente está tratando de pessoas, né, graúdas da política brasileira. Então, já tem informação de afastamento de um, férias do outro, já tem consequência. Inclusive, fica o alerta para aqueles que tentaram atirar pedra em mim, diante do que eu fiz. Porque na terça-feira apanhei. Eu queria ver fogo. Pegar fogo virou atração de circo. E o que nós fizemos ali, esse perfil FMBBMG, eu concordo contigo, mas tem coisas que não cabem a mim. Eu não tenho como dosar isso. Eu tenho um entrevistado que traz a versão dele, e eu estou deixando muito claro que é a versão dele, a história dele, que está protegido na Sérvia, uma testemunha protegida na Sérvia, que deixou no Brasil mãe e avó ameaçadas, vivendo numa situação que não é uma situação agradável para absolutamente ninguém, e é com Patrick Brito, o hacker, que nós temos hoje a oportunidade de ouvi-lo, ou dando a ele a oportunidade de falar, sendo que no Brasil estão tentando enterrar tudo o que ele tem a dizer. Só que eu também preciso entender, respeitando a tua mensagem e concordando com você, eu também preciso entender que ele precisa dosar as informações que ele traz. Ninguém está fazendo história em capítulo, não. Se eu quisesse ganhar em capítulos, eu pediria like, inscrição, superchat. Eu não faço isso. Durante uma entrevista como essa, eu não fiz, é só pegar a entrevista. Eu não fiz isso. Mas é importante deixar claro o seguinte: ele sabe até onde ele pode ir do ponto de vista da preservação da sua própria vida. Exato. Lembre-se, eles correm riscos muito maiores. E ele falou: ninguém quer me ouvir, ninguém quer me documentar, ninguém quer nada. Quer dizer, eu quero que eu volte para o Brasil, pedem minha extradição. Aí eu volto para o Brasil, sou enterrado, sumo, desapareço, ninguém liga para mim. A Sérvia decidiu não entregá-lo para o Brasil por quê? E decidiu colocá-lo num sistema de proteção testemunha. Por quê? Porque percebeu que o Estado brasileiro estava exercendo um abuso de autoridade, tentando extraditar um cidadão que não tinha condenação no Brasil. Não tem processo contra ele, igual o Rodrigo Constantino. Querem. Quando anulam o passaporte do Constantino, bloqueiam as contas, qual é o processo que ele foi condenado? Nenhum. Nós temos o seguinte: as situações que o Estado brasileiro está sendo opressor ditatorial, afetando os direitos humanos básicos. E o Estado da Sérvia, que a maior parte das pessoas nem imagina que tem, analisou os pedidos de extradição e falou assim: como é que estão pedindo extradição de um cidadão que não foi processado, condenado com devido processo legal? Cadê a denúncia? Mas não tem. Os promotores falam assim, pega o inquérito e vê. Opa, quem contrata o cara é um delegado. Aí sim, aí aqui no Brasil, olhando o inquérito. Então, mas você entendeu? Perfeito. A Sérvia olhou, opa, pera um pouquinho.
É mandar esse cara morrer lá. E como ele cita, o delegado o chamou, devolveu o passaporte que tinha sido apreendido, devolveu coisas para ele, falou assim, trabalha para nós e que nós vamos te liberar. É perceptível que é uma perseguição política e que a vida dele corre risco, porque ele é um arquivo vivo. E que ninguém quer ouvir. E ninguém quer ouvir. E a missão do jornalismo é expor os fatos, não, como você fala com propriedade, Alexandre Pittoli. A minha função como jornalista não é julgar nem decidir o que vai acontecer, nem investigar. Eu estou expondo os fatos e está aberto para os outros lados virem nesse mesmo microfone e fazer a mesma coisa que ele faz. E o Estado brasileiro, através dos órgãos competentes, é quem deve tocar as investigações. Olha, e vou dizer uma coisa só para a gente encerrar. João traz informação para a gente. Já tem Bruno Sato aqui conversando conosco, um querido. Só para a gente encerrar. Quando a gente viu, eu lembro ainda a internet no Brasil, não tinha 10 anos a internet no Brasil, então a gente não tinha todo esse acesso à informação. Nós víamos as revistas, né, as impressas. Uhum. A capa da Veja falando de um negócio chamado mensalão. Até hoje a gente não sabe de fato o tamanho desse esquema. Porque daí o esquema usou do seu poder para tentar calaminar, cercear a informação. Tentou. Mas naquele momento, de um primeiro anúncio feito pela Veja, alguém tinha ideia do tamanho do que era? Dá para imaginar que aquele dinheiro, 100 milhões de reais na conta do Marcos Valério, pode, inclusive, segundo ele mesmo, Palocci, ter sido usado, inclusive, parte dessa grana para o crime que matou o Celso Daniel? Percebe onde vai? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o que a Auriverde fez na terça-feira, corajosamente, na terça-feira, é uma capa da Veja do Mensalão de 2005. Boa. Você vai olhar e falar assim, o que é isso aqui? É mensalão? Do que se trata? A profundidade a gente não sabe, mas a luz está acesa. Com uma coisa muito importante, dentro da legislação brasileira, na lei de combate às organizações criminosas, existe um capítulo que trata sobre colaboração premiada. O conceito dessa lei é quem participando de crimes, estando dentro de grupos que praticam crimes, resolve colaborar com a justiça, apontando a prática criminosa, as autorias, trazendo provas materiais da prática daqueles crimes. Essa pessoa que colabora com a justiça, que quer combater o crime, essa pessoa pode ter na colaboração premiada redução de pena, redução de multa, até isenção de pena. Então, o que o Patrick fala, ele deixa bem claro, o cidadão me contratou para praticar crime de hacker. Ele fala. E eu recebia dinheiro. Ele não está falando que ele é um santo na história. Mas ele fala assim, não, mas ele quer dosimetria na pena. Então, é isso que ele está falando. Eu fui contratado, eu fui pago e eu sei que eu fiz isso. Porém, eu estou perseguido, eu estou fora do país, estão pondo em risco a minha família e quem manda pra cima, ninguém quer investigar, nem polícia, nem Ministério Público, nem ninguém. É isso que exige colaboração premiada, isso que gera a ponta do iceberg do bem. E só pra gente entender e encerrar esse assunto, tem mais aqui. Aliás, tem uma mensagem, tem uma relação. Vou ler a mensagem, então daí a gente faz essa relação. Odete Bobo, ela diz, Pittoli, me preocupa muito a saída do nosso presidente Bolsonaro ao Rio de Janeiro. Eu também estou preocupado. Acho que ele precisa se proteger bem e não ficar de bobeira, não. Concordo, Odete. Concordo com você.